De bater o Novo Horizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista no Morumbi, os jogadores tricolores receberam uma folga nesta terça-feira de carnaval. Então o CT da Barra Funda praticamente vazio, sem muita movimentação, diferentemente do que aconteceu com a diretoria. Até porque nesta terça-feira foi decidido o horário e a data também das semifinais do Campeonato Paulista. Então teve uma reunião na Federação Paulista de Futebol, a qual São Paulo não participou. Isso porque o tricolor já havia sido informado da data do confronto contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. O São Paulo não gostou da segunda-feira como a data deste confronto e publicou nas suas redes sociais uma nota informando o seguinte, abre aspas: o São Paulo Futebol Clube entende que partidas nobres e decisivas, como as semifinais do Campeonato Paulista, devem ser disputadas nos sábados e domingos. Como a FPF já havia previamente definido que o jogo do São Paulo Futebol Clube com o Palmeiras será realizado na segunda-feira, dia 10, os dirigentes não vão participar do conselho técnico da entidade nesta manhã. Isso porque os dirigentes tricolores acreditam que uma semifinal de Campeonato Paulista não pode ser disputada na segunda-feira e sim aos finais de semana. Lembrando que é apenas um jogo na semifinal e é o detentor do mando de campo aquele que tem a melhor campanha. Como o Palmeiras teve a melhor campanha, é o mandante desta semifinal de jogo único, o Allianz Parque será o palco desta decisão e no sábado receberá um show, por isso não conseguirá viabilizar esta partida nem no sábado, nem também no domingo. Mas falando um pouco do que pode acontecer dentro dos gramados, o Beldia tem todos à disposição, nenhum jogador suspenso, então o técnico provavelmente deve colocar os mesmos 11 que enfrentou e conseguiu bater o Novo Horizontino por 1-0. O que precisa melhorar no São Paulo, do Lucas? Você viu a liderança do Lucas ali no vestiário? No vestiário e dentro de campo, aliás, fez a jogada do gol do Caleri ali no contra-ataque. Com falta no início da jogada, é bom lembrar. Pra mim não foi falta, não. Não? Não. Pra mim... Mas que estamos falando de futebol, modalidade de futebol. Futebol tem mão nas costas, mas na minha visão não tem empurrão. E o Vagninho, o jogador do Novo Horizontino, se jogou ali, sentiu o contato. Pra mim não foi nada. Mas faltou o critério da Edna. Pra mim não foi nada também do Patrick Bray em cima do Ferreirinha. E aí, se é pra deixar o jogo seguir, deveria ter deixado seguir aí, não expulsado o jogador do Novo Horizontino. Mas o São Paulo não fez um grande jogo contra o Novo Horizontino. Precisava se classificar de qualquer forma. Já tinha sido eliminado para o Novo Horizontino no ano passado. E se é eliminado pela segunda vez consecutiva em casa, o clima ia ficar muito pesado para cima do Zubeldia. Cumpriu a missão, mas se a gente analisar a produção ofensiva do São Paulo, também produziu pouco. Foram 8 finalizações só. O Novo Horizontino termina a partida com mais finalizações, embora não tenha levado grande perigo para o gol do Rafael. Mas foi um jogo em que o São Paulo produziu pouco e o gol sai até de um contra-ataque. Quando o Novo Horizontino se lançou mais, o São Paulo aproveitou com velocidade, com genialidade do Oscar no passe, velocidade do Lucas, oportunismo do Caleri. Mas analisando o que o time pode fazer, eu vejo que o Zubeldia está buscando um equilíbrio entre ter mais segurança defensiva e ter um time propositivo, um time que use bem esses jogadores técnicos que tem lá na frente. Sacou o Luciano do time, novamente com uma linha de 3 lá atrás, e dá mais segurança realmente, o time fica mais equilibrado, mas sem o Luciano perde mais ofensivamente. Perde ofensivamente e perde um jogador decisivo. O Luciano, ainda mais para clássico, num choque rei. Pediu muito o Luciano durante o jogo. Luciano! Mas não entrou no jogo. E eu até acho natural essas dificuldades. Lógico, o torcedor está insatisfeito, tem criticado, e de fato acho que merece as críticas pelo desempenho que tem apresentado, até porque é uma extensão do que foi o final de 2024, né? Um São Paulo que terminou voando e agora tá tendo dificuldade. Mas eu acho natural até pela mudança. Você tem um jogador do nível do Oscar que oferece características diferentes, no primeiro momento com os 4 jogando, depois tem a saída do Pablo Maia, tudo bem, foi algo mais recente, tem a tentativa agora com 3 zagueiros. Então acho que o início de temporada também é importante nesse sentido, assim, de você encontrar a base do time, você ter essa oscilação, eu entendo que é natural, embora
não entenda as críticas dos torcedores, e até você tinha perguntado, Abel, o que o São Paulo precisaria mudar, para mim passa muito na questão da criatividade. É lógico, nas peças com o Lucas, com o Oscar, a gente viu o gol, né? Não foi uma grande atuação, mas a capacidade que o Lucas tem, o Oscar, de definir um jogo num lance é algo impressionante, que poucos jogadores no Brasil têm esse nível para conseguir lances técnicos tão impactantes. Mas o São Paulo ainda carece coletivamente de maior criatividade, de um time que acaba fluindo mais, mas eu acho que ainda também entra um pouco nessa conta, de um time que está se conhecendo, com a chegada de um jogador importante, que tem mudança tática, que está entendendo ainda a maturação desse trabalho, embora seja um técnico que já estava na última temporada. Porque equilíbrio entre defesa e ataque, o Corinthians, por exemplo, também procura. Isso é fato. Agora, mesmo na boa fase. A diferença é que o Corinthians acabou o ano com crédito e o São Paulo acabou o ano no débito. Ninguém nem prestou muita atenção porque o São Paulo era um fim de ano sem chu nem mu. Mas crédito ou débito você paga do mesmo jeito. Então, alguma hora você tem que pagar. E essa é a hora de pagar. A gente está fazendo muita projeção em cima do que os times fizeram, mas a verdade é que são 2 clássicos em que a vantagem não é de ninguém no sentido do resultado. Qualquer 0-0, qualquer 1-1, qualquer empate, que é um resultado normalíssimo em qualquer um desses 2 jogos, leva a pênaltis. Então, tá muito aberto. Eu acho que são times todos os times têm imperfeições. Professor, na sua visão, o Zubeldia mantém essa estratégia que ele usou contra o Novo Horizontino diante do Palmeiras, que é um jogo totalmente diferente, um clássico, ele estará fora de sua casa. Eu quero dizer o seguinte, com os 3 zagueiros e sem o Luciano? Eu manteria logo de saída. Porque você já imaginou, você sabe, você é um cara experiente, eu ia dizer tão experiente quanto eu, mas eu diria mais. Se o São Paulo é eliminado pelo Novo Horizontino, sem o Luciano, com 3 zagueiros, iam querer colocar a cabeça do professor Zubeldia em praça pública, prêmio. Ou não? Sim ou não? Sim, mas o futebol hoje se joga com 16 atletas até o fim do jogo. Tem 90 minutos para isso. Entra fechadinho, entra com os 3 zagueiros, entra na segurança. Deixa o tempo passar, vamos ver o que o jogo fala. Tem 90 minutos para o Luciano entrar. Eu também acho que esse jogo não pode acabar sem o Luciano, mas eu acho que ele pode começar sem o Luciano. Vamos ver o que o jogo fala. Cuidado, que o Palmeiras gosta de falar muito. Sim, mas de repente você se abre, o Palmeiras fala antes, entendeu? E aí não tem jogo. Você está mais para Simeone do que para Tele Santana. Para esse jogo, sim. Mas eu iria com cautela. E tem que olhar o que o adversário tem do outro lado. Palmeiras tem Estevão, Palmeiras tem Facundo Torres crescendo de produção, Rafael Veiga e pode ter de cara o Vitor Roque. Pode ser já a surpresa do Abel. E aí... Gostou do Tigre? Todo mundo de olho no jogo do Tigrinho. O São Paulo teria que encarar 2 Tigres na mesma semana, né? O Tigre Novo Horizontino e o Tigrinho Vitor Roque. Mas com o Vitor Roque, o ataque do Palmeiras ganharia muita mobilidade, muita capacidade de atacar espaços, e aí faz todo sentido manter o sistema com 3 zagueiros, até porque o São Paulo perdeu o Pablo Maia. Pablo Maia dá muita sustentação defensiva ali à frente da defesa. O Alisson foi muito bem contra o Novo Horizontino, mas não é um jogador de marcação, tem de se adaptar, se sacrificar para fazer essa função. Então, por tudo isso... e até por já ter dado certo contra o Palmeiras no campeonato, a tendência é que o Zubeldia mantenha o sistema. É difícil sacar alguém, porque se for para voltar o Luciano, ele tem de tirar alguém do meio campo. E tirar o Marcos Antônio, por exemplo, é mais alguém que dá um pouco mais de sustentação defensiva. No lugar do Zubeldia, faz todo sentido manter, e até porque já deu certo, então ele tem esse crédito, nesse caso, de... ter funcionado uma formação, não só contra o Palmeiras, mas num jogo de classificação. Então, deu certo, mas o time não jogou essa bola toda, né? Contra o Novo Horizontino. Mas contra o Palmeiras também, não vai jogar. Não vai ser um jogo em que se vai exigir do São Paulo o controle, a posse de bola. É claro que não pode ficar só esperando o Palmeiras lá atrás. Mas, pensando nesse contexto de um Palmeiras com uma alta possibilidade de um ataque mais móvel, um ataque muito rápido... no lugar do Zubeldia, não me arriscaria abrindo mão do sistema com 3 zagueiros. Lembrando que Oscar e Lucas não são adeptos ou fãs ou admiradores do gramado sintético.
que será usado, Vão ter que encarar. mas será não vai ter usado jeito, no né? jogo. Né? Não vai ter jeito. Paciência, vai pro jogo. Ele pode sacar, por exemplo, o Oscar e colocar o Luciano, mas muda a característica do time. Contra o Novo Horizontino, por exemplo, a gente viu o Oscar voltando muitas vezes atrás da linha do meio-campo para armar, para ajudar na saída de bola. É uma movimentação que ele faz muito. Luciano é de jogar mais próximo do gol. E até funciona melhor para esse tipo de jogo, que ele é um cara que vive clássico, que provoca, mas seria uma opção simplesmente ali circunstancial para esse jogo. Para continuidade, a tendência é que o Luciano continue no E banco. assim, eu queria tocar também um ponto que eu acho que o professor falou, e eu concordo muito, dos 16 jogadores. Também é bom você ter um cara desse nível no banco de reservas, tendo a opção de mudar durante o jogo. E assim, a gente fala da dificuldade de criatividade de São Paulo contra o Novo Horizontino, num jogo claramente São Paulo seria o protagonista. No sentido de ter a bola, de ter que propor o jogo. Contra o Palmeiras é diferente. Então, talvez a característica de jogo possa influenciar em mais espaço para a equipe do São Paulo. E acho que a questão dos 3 zagueiros... Ferreirinha entrou bem também, não entrou? Também é uma opção... Pode ser uma opção ali de velocidade. O que é legal é isso, o São Paulo tem jogadores que podem formar o setor ofensivo e praticamente todos têm características diferentes, né? Se pensar no Luciano, no Ferreirinha, no próprio André Silva, então todo mundo acho que oferece alguma coisa diferente para o Zubeldia. E dos 3 zagueiros, acho que além da estabilidade defensiva, para mim é muito importante essa na ausência do Pablo Maia. Acho que isso, por mais que o São Paulo tenha opções ali no meio de campo também, mas eu não vejo nenhum jogador com o perfil do Pablo Maia. Então acho que a formação com 3 zagueiros potencializa. E só para completar no aspecto do que você mencionou muito bem, do Luciano, se acaba sendo eliminado para o Novo Horizontino com o Luciano no banco, ia ser pior para ele. Mas para mim o Zubeldia está corretíssimo em não seguir isso. Porque ele tem que pensar no que ele acredita como ideia melhor para o time, não naquilo que vai segurar ele no cargo ou não. Porque, para mim, seria um absurdo, eu discordo de uma eventual demissão se fosse eliminado para o Novo Horizontino, mas, sabendo como é o futebol brasileiro, não me surpreenderia em nada. Daqui a pouco quero perguntar algo semelhante em relação ao Santos. Tem torcedor do Santos querendo já o Rollacer como titular, entrou ali no segundo tempo, não jogou muito tempo, mas foi a estreia dele, já fez jogada de efeito. Tem torcedor querendo o Rollacer, o Ben 32 de titular. Qual torcedor? Fosse Tem nomes? ele titular, o sobrinho da Vila já me mandou mensagem. Cabeção Prateado Santista também. Prateado Santista. Entendeu? E aí, se o Rollacer Prateado vira tá soltinho, né? ele entraria no lugar de quem? Tem gente falando, entra no lugar do Guilherme, põe o Soteldo na esquerda e o Rollacer do lado direito. Tem outros dizendo, não, tira o Soteldo, Rollacer pelo lado direito e o Amado do lado esquerdo. Rifa o Guilherme? Segura, daqui a pouco a gente vai falar disso, que eu quero completar o assunto São Paulo e Palmeiras, que começou com conflito nos bastidores. O Tricolor não queria jogar segunda-feira, professor Celso. E o Palmeiras não pode jogar sábado na sua casa, porque tem show. E aí já o São Paulo disse, não vou no conselho técnico da... Não foi, né? São Paulo que vem de uma segunda-feira, né? Aliás, de várias segundas-feiras. As segundas-feiras do Morumbi têm se tornado clássicas. E, de repente, veio com esse papítio. Isso é papítio. Porque tirar o Palmeiras da segunda-feira significaria tirar o Palmeiras de seu estádio, de seu gramado, que você falou do gramado, né? Então, também não é assim, né? Também não é assim. Essa segunda-feira não caiu do nada. Não é um campeonato inteiro em que a segunda-feira não existe. Então, acho que o São Paulo está com argumentos bem fraquinhos. Vamos combinar, né? O São Paulo argumenta ali que um jogo desse tamanho precisa ser jogado, disputado em datas nobres. Esse é um argumento que, se o São Paulo quisesse defender, teria de ter se posicionado muito antes. E aí, outro ponto é o São Paulo, ao ir para essa postura, né, de não ir boicotar a reunião, não participar, dá a entender que houve uma mudança de data para beneficiar o Palmeiras. Não houve mudança de data nenhuma. O que existe é uma data base, e aí a data base estipulada ali no domingo, por exemplo, e antes dos jogos a federação desmembra e define data, o dia correto e o horário. Mas isso acontece sempre. O São Paulo quis dizer, se já está decidido, eles não tinham anunciado, mas já nem sei se já tinham anunciado. Não, mas isso... Então é isso aí, galera. Pra você que é um Paulinho de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui.
Galera, São Paulo aí com seus preparativos aí para este jogo importantíssimo aí contra o Palmeiras. Jogo de semifinal do Paulistão aí, onde já começou com treta, né? Já começou com treta. Ontem eu até falei aqui no canal que, para mim, já estava definida a data. Já estava definida. Nem tinha saído ainda lá na Confederação Paulista de Futebol. Mas foi confirmado. Jogo segunda-feira, às 9h30 da noite, lá no Allianz Parque. São Paulo emitiu uma nota falando sobre isso, né? Que esses tipos de jogos deveriam ser colocados em horário nobre. Concordo plenamente, porque sábado ou domingo é a data, final de semana, é onde é melhor para todo mundo, inclusive para os torcedores. Aí, Palmeiras vai lá, pelo fato de ser o mandante, decide colocar o jogo na segunda, às 9 da noite. Ah, estão querendo fugir do Allianz Parque, isso e aquilo. Não. Gramado sintético, não. Arena Barueri é grama sintética. Pacaembu, se o Palmeiras quisesse mandar lá, é arena sintética. Ou é arena sintética, não, é gramado sintético. Qual é a diferença? Me fala qual é a diferença. Nenhuma. É porque o Palmeiras não quis mesmo jogar. O Palmeiras quis ganhar essa queda de braço na marra em cima do São Paulo, sabendo que eles eram um mandante, que eles poderiam escolher sim, que a Confederação Paulista não ia se opor a isso. Não ia se opor a isso mesmo, de forma alguma, pelo fato dele ser o mandante. Ah, cara, é aquilo que eu falei. A gente deixou esse jogo, deixou de ser mandante nos 2 jogos em Brasília, que a gente empatou contra a Inter de Limeira, e empatou com o Velo Clube tomando 3 gols ali do Velo Clube. Então, a gente deixou de ser mandante dos nossos jogos ali. Passamos do Novo Horizontino não jogando um futebol bom, futebol pobre, futebol medíocre, até o momento do gol ali. Tirando isso daí, São Paulo não fez nada. Primeiro tempo, 5 finalizações do Novo Horizontino, nenhuma do São Paulo. Segundo tempo, São Paulo jogando ali sem conseguir ter efetividade, nenhum lance perigoso, até o momento em que o Enzo toma a bola do cara, toca pro Oscar. Oscar vai lá, lança pro Lucas ganha na corrida e toca pro Caleri, que fez o gol. Mas tirando isso daí, São Paulo não vinha fazendo uma boa partida. Então, a gente perdeu o mando nesses 2 jogos aí contra o Velo Clube e a Inter de Limeira. Infelizmente, vamos ter que decidir fora. E é aquilo, jogar com a faca nos dentes, ir lá ganhar e trazer essa classificação. Pra gente estar na final aí e ganhar esse Paulistão. Uma coisa que eu vou falar aqui, poucos acreditam que o São Paulo possa ser campeão do Paulistão pelo início. Poucos acreditam. E quando poucos acreditam, é aí que o time vai lá e se mantém forte e acaba vencendo. A mesma história, Copa do Brasil. São Paulo, patinho feio. No Paulistão eu vou falar a mesma coisa. Santos vem jogando melhor, Corinthians vem jogando melhor, Palmeiras vem jogando melhor, que é o patinho feio São Paulo. E eu já sei o final dessa história. Então é isso daí, galera. Então é isso daí. Chegamos no final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!